Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos viajar juntos ao passado e relembrar bons momentos do cenário automobilístico. Histórias e curiosidades. Pura nostalgia automotiva. Você está pronto? Então vamos lá! A Chevrolet está prestes a alcançar um importante feito em sua marcante história em nosso país. Neste mês de janeiro, a montadora americana completará 100 anos desde que se instalou por aqui, em 1925, no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. E para comemorar o centenário da General Motors do Brasil, não poderíamos deixar de homenagear um veículo do segmento de maior tradição da marca em terras brasileiras. O segmento das picapes, é claro. Símbolo de robustez, versatilidade e confiança, as picapes Chevrolet desempenharam um papel importante no crescimento do país e foram essenciais para o grande sucesso alcançado pela marca americana em terras brasileiras, desde as clássicas picapes importadas da série 3100, até o início de sua nacionalização em 1958, quando passou a produzir aqui mesmo a famosa picape Chevrolet Brasil, seguida mais tarde, em 1964, pela moderna e robusta Chevrolet C14, todas elas já homenageadas aqui em nosso canal. A partir daí, passamos a testemunhar um duelo acirrado entre a Chevrolet e a Ford pela liderança do segmento dos utilitários. A concorrência entre a picape C14 e a pioneira picape F100 proporcionou uma das maiores rivalidades do cenário automobilístico brasileiro, rivalidade esta que se estendeu por várias décadas. E foi diante do lançamento da nova Ford F100, em 1972, que chegava ao mercado trazendo um estilo bem mais moderno e elegante, que levou a General Motors a reformular sua linha de utilitários, adotando uma nova nomenclatura já usada nos Estados Unidos, dando início assim a uma das melhores safras de picapes já fabricadas no Brasil. O canal Marquinhos Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de uma das picapes mais valentes e robustas já produzidas no Brasil. Com vocês, a história de sucesso da nossa épica e lendária Chevrolet C10. Nossa viagem no tempo repleta de lembranças e nostalgia começa em 1974, quando a General Motors decide unificar as antigas picapes C14 e C15, passando a chamá-las apenas de C10, nome este já usado nos Estados Unidos, enquanto sua principal concorrente, a Ford F100, chegava ao mercado em 72 esbanjando um desenho moderno. A nova Chevrolet C10 apresentava o mesmo visual de sua antecessora C14, lançada em 1964. A intenção da General Motors em manter o mesmo visual de seus utilitários era mostrar aos brasileiros que as qualidades de sua picape eram mais importantes do que apenas um design bonito, levando a marca americana a investir pesado em propagandas que ressaltavam todos os seus atributos. E não era jogada de marketing não, meus amigos. A Chevrolet C10 era a única picape a oferecer 3 tipos de carrocerias, adaptando-se perfeitamente a todas as necessidades e preferências de seus consumidores. Assim como aconteceu com suas antecessoras, a nova Chevrolet C10 era vendida com chassi regular, de cabine simples e capacidade para 3 passageiros, com código de fabricação C1404. Era vendida também com chassi alongado, cabine simples,
com capacidade de carga aumentada e código de fabricação C1504. Vale lembrar que a C10 era a única picape brasileira com chassi alongado e com a impressionante capacidade para 750 kg de carga, o que a tornava uma picape extremamente versátil, podendo ser utilizada para diversas finalidades, desde o transporte de cargas comerciais até viagens e aventuras em terrenos irregulares. E por fim, a terceira opção de carroceria, a exclusiva e sem similar nacional C10, com cabine dupla e capacidade para acomodar até 6 passageiros, além de possuir uma ampla caçamba para carga. Sob encomenda, a picape C10 ainda era vendida em uma versão sem caçamba, ideal para se colocar o tradicional compartimento de madeira, muito usada por comerciantes. Tinha também a C10 nas versões bélicas, destinadas ao Exército e à Marinha do Brasil, sem o teto rígido e com para-brisas basculantes. Como você pode ver, não faltava maneiras de usufruir de toda a versatilidade oferecida pela caminhonete C10, um utilitário bom de serviço. Esteticamente, a nova C10 apresentava poucas novidades, mantendo praticamente o mesmo visual que acompanhava a versão anterior desde 1964, com seus tradicionais faróis circulares e grade com frisos horizontais. A principal novidade era o emblema com a inscrição Chevrolet, que saiu da ponta do capô e foi posicionado do lado direito da grade, vindo agora com letras cursivas e em tamanho mais discreto. Na lateral, o modelo trazia um novo emblema com a inscrição C10 e a gravatinha da Chevrolet logo abaixo. Já a traseira permanecia a mesma sem qualquer alteração. O destaque ficava por conta do assoalho da caçamba revestido em madeira com estrias de aço, demonstrando cuidado com o acabamento e dando um toque de elegância para o novo utilitário brasileiro. Internamente, a nova Chevrolet C10 era idêntica à sua antecessora C14. Trazia o mesmo volante de 2 raios e o mesmo painel de instrumentos com 2 mostradores redondos. O banco inteiriço possuía um agradável estofamento, acomodando com sobras até 3 ocupantes, ideal para o trabalho no campo ou para viagens em família. A C10 contava ainda com uma grande novidade. O tanque de combustível que antes vinha atrás do banco foi posicionado fora da cabine, eliminando o incômodo cheiro de gasolina em seu interior. A parte mecânica não sofreu mudanças. A nova C10, lançada em 74, vinha equipada com um motor 261 de 4,3 litros, 6 cilindros em linha e movido a gasolina, o velho e conhecido Chevrolet Brasil. Este propulsor foi o primeiro motor fabricado pela General Motors e ficou famoso pelo seu excelente torque que garantia força extra para puxar cargas pesadas, principalmente por apresentar 151 cavalos de potência. O câmbio era manual de 3 velocidades instalado na coluna de direção, com engates macios e precisos, muito elogiado por seus fiéis proprietários. A picape C10, tanto a cabine simples quanto a cabine dupla, foi lançada em apenas uma única versão de acabamento. Por outro lado, eram oferecidos diversos opcionais, como a tração positiva, lavador de para-brisa, trava na coluna de direção, aparelho de rádio e acendedor de cigarros. Se fosse equipada com todos os opcionais, a C10 era considerada a versão luxo, e poderiam ser adquiridos alguns equipamentos extras, como faróis de milha e acabamento cromado na grade para-choques e calotas, deixando-a bem mais atraente e elegante.
Os anos que se seguiram após seu lançamento em 74 foram suficientes para afirmar a Chevrolet C10 como a preferida pelos agricultores e fazendeiros que precisavam de um veículo capaz de enfrentar o trabalho pesado do dia a dia, mas que também pudesse ser usado em passeios nos finais de semana. Em suas campanhas publicitárias, a Chevrolet destacava toda a sua versatilidade, mostrando que o trabalho não precisava ser sacrifício para ninguém. Se por um lado o consumo de gasolina era elevado devido sua potência e robustez, por outro lado a caminhonete C10 tinha no conforto o seu grande diferencial. O sistema de suspensão independente na frente e eixo rígido atrás fazia com que o rodar fosse muito mais estável e confortável, mesmo em estradas de terra e terrenos irregulares. Com todos estes atributos, a C10 conseguiu alcançar rapidamente um grande sucesso no mercado brasileiro, se tornando líder de vendas em seu segmento. Mas nem tudo foram flores para a linha de picapes da Chevrolet. Em meados da década de 70, um grande fantasma passou a ameaçar o sucesso da C10. Uma enorme crise do petróleo que assolava o Brasil e o mundo obrigaram as fabricantes de automóveis a investirem no desenvolvimento de carros mais compactos e cada vez mais econômicos, e com o segmento dos utilitários não foi diferente. Prestes a completar 3 anos de fabricação, a caminhonete C10 ganhava no final de 1976, já como modelo 77, uma versão mais econômica e bem mais comportada. Chegava ao mercado a Chevy 4, equipada com um motor 251 de 4 cilindros, 2,5 litros e 90 cavalos de potência, o mesmo propulsor que equipava o Chevrolet Opala lançado em 68. A nova C10 de 4 cilindros estava disponível apenas na versão de cabine simples e foi responsável por estrear uma grande novidade entre as picapes da marca no Brasil: o inédito câmbio manual de 4 marchas com a alavanca posicionada no assoalho. A versão mais comportada da C10 possuía um acabamento mais simplificado e sem muitos cromados. Apresentava uma nova grade dianteira com apenas 3 frisos e a gravatinha da Chevrolet ao centro. Trazia ainda rodas menores e suspensão recalibrada, além de para-choques, grade dianteira e calotas pintados na cor branca. Durante o ano de 77, as vendas da Chevy 4 não alcançaram números esperados pela montadora, pois seu motor de 4 cilindros, apesar de ser econômico, não apresentava um rendimento favorável para trabalhos pesados, o que resultou em uma baixa procura pelo modelo nas concessionárias. Na tentativa de amenizar o motor fraco da Chevy 4, a General Motors apresentava no final do ano, já como modelo 78, a Chevy SL, ou simplesmente C10 SL. Era a mais nova versão de luxo do modelo, equipada com muitos cromados, faixa lateral decorativa, emblema exclusivo com a inscrição C10 no paralama dianteiro, rodas aro 15 com calota e sobrearo, espelhos retrovisores do Opala e câmbio manual de 4 marchas no assoalho para a versão de 6 cilindros. Por dentro, a versão luxuosa trazia bancos individuais, um novo volante e painel de instrumentos com revestimento imitando madeira. Detalhes que davam um toque de elegância e sofisticação para a picape C10 SL. Apesar de atraente, esta versão de luxo foi fabricada por apenas 1 ano, tornando-a muito rara nos dias de hoje. A General Motors decidiu dar uma bela repaginada em sua linha de utilitários, lançando no mercado em 1979 uma nova picape C10, com alterações estéticas e importantes inovações mecânicas. Os modelos chegavam com um capô redesenhado e uma nova grade dianteira em plástico.
formada por 12 retângulos vazados e com a gravata da Chevrolet posicionada bem ao centro. O novo visual foi muito bem aceito pelos consumidores e representou o início de uma nova era para as picapes Chevrolet no Brasil. Por dentro, a linha 79 recebeu ainda um novo volante e um novo painel revestido em plástico, com 2 mostradores redondos apresentando uma nova formatação. A Chevrolet C10 seguia com 2 opções de motores movidos a gasolina, o propulsor de 6 cilindros e o de 4 cilindros, mas nem mesmo este último, teoricamente mais econômico, foi suficientemente capaz de impedir a diminuição das vendas do utilitário da marca em decorrência da forte crise do petróleo. Diante deste cenário, a General Motors foi obrigada a investir pesado em uma nova gama de motores para seus comerciais leves, culminando no grande lançamento do ano de 79. E a resposta foi imediata. Junto com a linha 79 era lançada a Chevrolet D10, equipada com um novíssimo motor Perkins de 3,9 litros, 77 cavalos de potência, 30 kg de torque e movido a diesel, se tornando a primeira picape alimentada por este combustível no Brasil. A nova versão passou a contar com uma carroceria com capacidade de carga para 1 tonelada, uma exigência do governo para o uso dos motores a diesel no país. O modelo recebeu ainda freios a disco nas rodas dianteira, assistidos por servo-freio, deixando a nova caminhonete mais segura e confiável. E não demorou muito para a nova D10 se tornar um sucesso de vendas no Brasil. A versão a diesel era bem mais robusta e ao mesmo tempo econômica, com um excelente custo-benefício para os consumidores. Com o passar dos anos, a nova D10 acabou se tornando a queridinha dos brasileiros apaixonados por picapes. Em 1980, a General Motors preparou mais uma grande novidade, o lançamento da picape Chevrolet com motor movido a álcool. A novíssima versão recebeu o nome de A10. Mais uma vez, a marca americana se tornava pioneira, pois era a primeira picape nacional alimentada pelo combustível extraído da cana-de-açúcar. Oferecida inicialmente apenas para o motor de 4 cilindros, 2,5 litros e 90 cavalos, a nova A10 obteve uma boa aceitação no mercado, vendendo até mais que a C10 com motor a gasolina. A linha 81 chegava ao mercado brasileiro comercializada em 3 versões de acabamento: a líder de vendas D10, a intermediária A10 e a tradicional C10, que já apresentava um baixo volume de vendas. A fim de dar um fôlego a mais para as versões a gasolina e a álcool, a General Motors decidiu lançar naquele ano o motor 250, 4.1 de 6 cilindros, o mesmo que equipava o Opala. Esta nova versão aposentou definitivamente o velho propulsor de 6 cilindros lançado em 1958, junto com a Chevrolet Brasil. Além do novo motor a álcool e do motor 4.1 do Opala, a linha 81 trazia também a inédita abertura basculante no teto, proporcionando uma melhor ventilação no interior da cabine. Trazia também novos retrovisores externos retangulares e de maior dimensão que facilitava as manobras. Todas estas novidades ajudaram a consolidar as picapes da Chevrolet como as mais desejadas pelos consumidores brasileiros e as mais vendidas do Brasil.
A linha de picapes da Chevrolet apresentou poucas novidades nos anos que se seguiram. Durante o ano de 82, foi lançada uma série especial denominada El Camino, nas opções a gasolina ou a diesel, e nas cores bege e marrom, além de acessórios exclusivos como grade protetora, Santo Antônio e faróis de milha. Em 83, a picape da Chevrolet trazia um visual mais sofisticado, com uma charmosa pintura bicolor especial, deixando-a bem mais atraente. Já no ano de 84, o painel de instrumentos ficou mais completo, com 2 marcadores maiores e 4 marcadores menores ao lado. E foi só! Toda esta falta de novidades dos últimos anos não foi à toa. A General Motors já trabalhava no desenvolvimento de uma nova linha de picapes bem mais moderna e atualizada, dando claros sinais de que a lendária Série 10 estava com seus dias contados. E foi justamente o que aconteceu. Em 1985, a marca americana anunciava o lançamento da sua nova série de picapes, denominadas de D20, A20 e C20, que seriam responsáveis por dar prosseguimento ao importante legado que seria deixado pelas icônicas picapes da Série 10, que após 10 anos de fabricação, deixavam o mercado brasileiro para entrarem definitivamente para a história. A picape C10 e suas derivadas foram líderes de vendas durante muitos anos, por apresentarem uma grande variedade de opções de motores e uma série de qualidades que faziam delas um veículo muito desejado pelos brasileiros. Sua robustez, desempenho e versatilidade a transformaram em uma lenda automotiva que perdura até os dias de hoje, podendo ser vistas com facilidade rodando pelas ruas brasileiras. Seu legado será para sempre lembrado, seja como símbolo de força ou como fonte de memórias nostálgicas, fruto de uma série de picapes que conquistaram seu lugar na história e no coração de milhões de brasileiros espalhados por todo o país. Fica aqui nossa homenagem à clássica Chevrolet C10, D10 e A10, e também aos 100 anos de história da General Motors do Brasil. E aí, gostou da história? Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal para conferir os próximos vídeos. Siga nossas redes sociais, participe das promoções e faça parte da nossa família apaixonada por carros.